E a igreja do Senhor Jesus não para de avançar. Hoje é Atos 13. Vamos pedir a direção de Deus. Senhor Jesus, nos dirige pela tua palavra e nos dá esse alimento que vem dela, que ela traga vida para o nosso ser. Amém. Vou começar pelo comentário da Bíblia do Bispo, do versículo 1. Olha só, ele diz assim: a igreja em Antioquia era composta por alguns homens tementes a Deus. Dentre eles estavam Simeão, chamado Níger, Manaém, que foi criado com Herodes, e Saulo, ex-perseguidor dos cristãos. Ignorando as diretrizes humanas, eles fortaleceram a obra de Deus em Antioquia, que se transformou no maior centro de evangelização do mundo gentil. De forma alguma, o Senhor Deus despreza quem deseja fazer a sua vontade. Para ele, não importa as características físicas ou o passado sujo da pessoa, e sim o arrependimento sincero e o seu profundo desejo de mudança. Quando o Espírito Santo passa a morar em alguém, o passado de sofrimento dessa pessoa serve apenas para ajudar outros a encontrarem a saída por meio da fé. Você lembra que em Antioquia haviam muitas pessoas que faziam imoralidades, que faziam coisas erradas, e quando foi levada a palavra para essas pessoas, houve então uma fé, uma renovação da fé. As pessoas começaram a se entregar a Jesus. Então, e foi mandado para lá Saulo, e agora esses aqui estão lá para ajudar. Vamos ver o que aconteceu nessa igreja, de Antioquia. No versículo 1, e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Olha só o que significa Bar-Jesus no comentário do bispo. O nome Bar-Jesus significa filho de Jesus. No entanto, esse homem agia como um filho do diabo, pois embora se passasse por homem de Deus, era um falso profeta. Da mesma forma, há muitos que se dizem servos do Altíssimo por realizarem grandes feitos e até milagres. Contudo, não o fazem com o propósito de ajudar as pessoas e agradar ao Senhor, e sim por interesse próprio. O que caracteriza um servo de Deus é o seu caráter, é a sua conduta correta diante dele e das pessoas, e a sua intenção sincera de tirar os sofridos do caminho errado e conduzi-los à salvação. Então, você deve estar bem atento a quem está próximo de você, porque nem todo mundo que se aproxima de você tem boas intenções, quer o seu bem de fato, de verdade. Se você tem algo para oferecer para as outras pessoas, então, aí muito mais você precisa se guardar, porque mais pessoas interesseiras vão se aproximar de você com outros objetivos. Mas há aqueles sinceros, e o Espírito Santo nos dá esse discernimento para entender quem está se aproximando de nós e o que essa pessoa quer de fato e verdade. Então, continuando aqui no 7, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então, esse homem aqui, ele era uma autoridade, Mas ele tinha uma sede dentro dele de poder ouvir a palavra de Deus. Esse Bar-Jesus trabalhava para ele. Olha o 8. Mas resistia-lhe Elimas,
o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, Bar Jesus, procurando apartar da fé o procônsul. Aí eu tiro aqui um grande exemplo para nós. Por exemplo, eu tenho uma amizade, eu tenho um amigo meu. Só que esse amigo meu, eu já falei de Jesus para ele, já convidei ele para a igreja, ele não quer, ele rejeita. Só que o tipo de amizade que eu tenho com ele, né, a forma como nós somos amigos, ele continua pensando como eu era antes, né, quando eu era ainda aquela pessoa que não cria em Deus. Então, se eu continuar com esse amigo, eu vou terminar me desviando da fé. Eu vou ter que sacrificar essa amizade. Por quê? Vai ser benéfico para a minha fé e eu vou estar me guardando. Porque aquele amigo não quis seguir a mesma fé que você. Mas se eu me manter com ele, eu vou me estragar, eu vou me apodrecer. É como a laranja. Você tem um saco de laranjas, né? Se houver uma no meio daquelas que se estraga, todas as outras vão terminar se estragando também. Então, às vezes é melhor que você se separe para que Deus venha guardar você. Porque, vamos pensar, a vida nessa terra é passageira. A vida eterna, na eternidade com Deus, é eterno, não tem fim. Então, quando a gente pensa nessa vida eterna, em passar a eternidade com Deus, a gente tem força para sacrificar o que for nessa terra. E aí dizendo assim, o 9. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos neles, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Paulo então foi incisivo, forte. Só para que você entenda, Paulo é um nome grego, Saulo é um nome de Israel, hebraico. E ele assumiu o nome de Paulo para poder pregar entre os gentios. Mas aqui no versículo 10, ele está sendo categórico. Na verdade, não com aquele homem, Elimas, né? Também chamado Bar Jesus, mas com o espírito que atuava nele. Mas também não havia nenhum interesse nele em se libertar do mal. No 11, eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. O bispo Macedo, no comentário, diz assim: contra ti a mão do Senhor, assim como a mão de Deus socorre os que lhe pertencem, ela pune os que se levantam contra ele. Foi o que aconteceu com Elimas. Ao ouvir o juízo anunciado por Paulo, ele ficou completamente cego, para que não mais ousasse falar nada contra os caminhos do Senhor. Diante do ocorrido, o procônsul creu maravilhado na palavra de Deus. Da mesma forma, muitos homens difamando a obra de Deus e os seus servos. Com isso, muitos têm escandalizado e enfraquecido na fé. Porém, chegará o dia e a hora em que esses servos da iniquidade colherão os frutos da sua injustiça, porque a mão de Deus é contra eles. Sabe, aqueles que falam mal um dos outros, quer dizer, está perdendo um tempo precioso para difamar ou falar assim, não, eu vou desmascarar os hipócritas, aí eu quero mostrar a hipocrisia desse, daquele, quer dizer, está perdendo tempo com bobagens, quando deveria estar investindo o seu tempo no ganho de almas. Porque isso, essa difamação, esse disse-me-disse, essas palavras, não ajuda quem está, por exemplo, perdido, desorientado, que está na depressão, quer dizer, que está tentando se matar, pensando em morrer, está se separando. Palavras dessas não vão ajudar ninguém. Por isso que essas pessoas que falam mal, eu considero elas, desculpa a expressão que eu vou usar, mas elas vomitam o mal que há dentro delas. E há aqueles que decidem se alimentar com isso. Fuja dessas pessoas.
Se alimente da palavra de Deus e daqueles que levam a palavra de Deus para você. O 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Parge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Parge, chegaram a Antioquia, da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas, e os que temei a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. É interessante esse versículo 18, né? Deus suportou, porque aquele povo murmurou demais, reclamou demais, falava muito, causou muitos problemas, e aqui diz, suportou os seus costumes. O Senhor Deus também nos suporta, porque você consegue fazer ideia de quantas coisas a gente faz errado, quantas vezes a gente é incrédulo diante de uma situação, quantas vezes a gente falta com a fé, quantas vezes a gente cai nas tentações e a gente tem que se arrepender. E Deus está suportando tudo isso. Ele é maravilhoso. Nosso Deus é tremendo. 19. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhe deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei. E Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, e vós vos é enviada a palavra dessa salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes ordenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se lêem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiam com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. O que ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso, também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto dos seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes
ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fosse dita as mesmas coisas. Que forte, né? Quer dizer, Paulo, né, estava pregando várias passagens de Salmo que testificam a respeito de Jesus. E como há testemunhas que viram o Senhor Jesus, então isso tornava muito verdadeira a palavra de Paulo. E agora ele foi chamado de novo para o próximo sábado, no 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Lá está, né? A gente tem que pensar o seguinte: aonde há o servo de Deus e aonde há o Senhor, também ele envia os seus servos. Quem? Satanás. Para poder fazer com que aquelas pessoas que ainda estão fracas na fé sejam cheias de dúvida, não consigam se converter. O diabo, ele é assim, ele é astuto, ele trabalha também com a palavra, mas a palavra do diabo é a palavra da dúvida. Ele tenta semear essa dúvida para que o ser humano venha entrar nesse aspiral de dúvida e já não consiga mais sair. No 46, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Sabe, a palavra de Deus era para todos, judeus e gentios. Eles foram pregar primeiro para os judeus. Alguns aceitaram, mas no segundo sábado houve aquelas discussões, quer dizer, houve uma confusão tremenda que a palavra não pôde ser anunciada. Quer dizer, eles rejeitaram definitivamente a salvação vinda através do Senhor Jesus. E quando ele se voltou para os gentios, quer dizer, houve uma esperança, porque o povo judeu ele era muito orgulhoso, porque eles se consideravam a nação escolhida e que só eles eram escolhidos. E os gentios eram desprezados. E Paulo não. Paulo veio trazer uma luz para aqueles que eram desprezados e falando, olha, já que a nação que ele escolheu rejeitou ele, agora ele está escolhendo todos quantos o aceitam. Quem aceita? Então os gentios aceitavam, abraçando aquela fé. Hoje o diabo trabalhou tão forte na religião, a religião que ela está posta no mundo inteiro, e as pessoas hoje ficam cegas. Elas não conseguem enxergar a dimensão da palavra de Deus, o valor que existe na fé e na entrega que ela deve fazer para Deus. Olha o que está aí no 49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Mesmo sofrendo tamanha perseguição, mesmo enfrentando tamanha lutas, eles estavam ali felizes, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus nos traz uma paz tremenda. A gente tem certeza que a vontade de Deus vai prevalecer. Minha amiga, meu amigo, coloque, aplique o seu coração em obedecer a Deus. Você vai provar como aquele povo hebreu provou do maná que vinha do céu. Você vai provar o maná de Deus que vem da palavra dele. Fiquem todos com Jesus.